Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional, e nesse vídeo tá posto aí na sua frente o time do Internacional que vai jogar contra a equipe do São Paulo nesta quarta na Vila Belmiro. Eu preciso te dizer que esse time causou um tipo de incomodação no estádio Beira-Rio. O Inter ficou bastante incomodado e lá na concentração em São Paulo, os principais agentes do vestiário reclamaram para a imprensa dizendo: poxa, vazou a escalação, o primeiro time do Abel, isso não ajuda em nada. Mas eu sei que, embora o torcedor possa dizer, é verdade, cara, o jornalista tá fazendo o trabalho dele. E se o cara descobre que o Abel treinou com 3 zagueiros, que colocou os alas mais avançados, que vai ter só o Vitinho no ataque, não tem nem Borré, nem o próprio Ricardo Matias, é óbvio que isso precisa ser falado. E a gente tá aqui para repercutir justamente essa situação. Mas saiba que, de alguma maneira, os dirigentes não gostaram do que aconteceu. Bom, de qualquer forma, eu preciso te colocar que tá aí, tá posta. Tá na mesa o time do Inter. Rocher, o goleiro, aí Vitão, Mercado e Juninho. Juninho aparecendo como zagueiro. O Aguirre, o Abel já tinha escalado como lateral direito, o Bernabé como lateral esquerdo. Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Rodrigues, o trio de meio campo. E o Alan Rodrigues pela esquerda mesmo. Aqui tem uma dúvida. Provavelmente vai ser o Alan Patrick assim centralizado, nessa situação de meia que faz a ligação. Mas existe um cenário de que ele joga um pouco mais pro lado, um pouco mais pro outro. Ou até que em alguns momentos, isso já aconteceu, tá? Já aconteceu. Do Alan Patrick jogando aqui, ó. Um pouquinho mais pro lado, junto com o Vitinho, junto com outro jogador, e o Alan Patrick como se fora um segundo atacante do Internacional. Mas eu não acredito, acho que ele vai jogar nesta situação aqui. Este é o Inter. Bom, a gente tem várias explicações para isso. Para, por exemplo, o Internacional espelhar o time que joga o São Paulo. São Paulo joga com 3 zagueiros, joga numa formação um tanto quanto parecida. Embora várias vezes os técnicos usam estratégias diferentes. Se tu tem 3 zagueiros, normalmente é porque normalmente a galera joga com 2 atacantes, tu tem 2 zagueiros, tu vai ter um zagueiro de sobra sempre para marcar aqueles 2 atacantes. Se tu espeta 2 pontas e mais um centroavante, tu deixa esses caras sem sobra e aí tu pode ter superioridade numérica naquele setor ali. É uma das estratégias. O Abel tá, numa teoria, espelhando um esquema muito parecido com o 3-5-2 de São Paulo. Mas aqui é 3-6-1. E esse é o ponto que a gente precisa colocar. Porque tem, além dos 3 zagueiros, um tripé de volantes. Aqui a gente tem várias situações para colocar. Primeira, por exemplo, o terceiro zagueiro é o Juninho. E aí, cara, eu não posso me furtar de falar aqui que o Juninho em vários momentos... Meu Deus, tô falando um monte de pote aqui. O Juninho em vários momentos não jogou o futebol que se imaginava. Vamos lá. Você sabe disso. Não precisa ver eu vir aqui falar. O Juninho há um bom tempo... Na verdade, eu diria que mais. Desde que ele foi contratado, ele não conseguiu jogar o que se esperava dele. Então, assim, tá bom, tem 3 zagueiros, vai ter uma cobertura por Bernabé, mas recentemente o Ramon e o Roger colocaram um terceiro zagueiro e o Bernabé não foi, em momento nenhum, teve cobertura. Mas me parece que o Aguirre vai jogar, por um lado, pela direita mais espetado, o Bernabé por outro, o Juninho e o Vitão vão ter que dar as coberturas. Aqui nós temos um outro ponto. Gente, entre Bruno Gomes e Aguirre na lateral direita, eu prefiro muito mais o Bruno Gomes na lateral direita. O Bruno Gomes é melhor lateral direito do que o Aguirre. O Abel tá deixando o Aguirre como titular para dar uma moral para ele. Eu concordo com isso? Não necessariamente. O Abel sabe mais do que eu de futebol, por óbvio, de vestiário principalmente, e ele diagnosticou que, olha, o vestiário está abatido, os caras precisam de moral, já vou chegar dizendo: Aguirre, tô confiando tanto em vocês aqui desse grupo que eu tô te colocando para jogar depois do que aconteceu na última partida contra o Vasco. Eu vi teu choro e eu vi que tu precisa de carinho, então tá aqui o teu carinho. Tá bom, só que isso faz o Bruno Gomes ir pro meio e o Bruno Gomes rende melhor na lateral direita. O Alan Rodrigues na esquerda não tem nenhuma restrição. Se fosse antes dos últimos jogos, eu até diria, pá, beleza, não é o ideal, mas ele jogou bem pra caramba, mesmo jogando nesse tripé um pouco pela esquerda, tá? Outra coisa que eu tinha visto com vocês é o Vitinho. Cara, o Vitinho hoje, dá pra dizer que é o melhor atacante do Inter? É, mas ele vai render sozinho no ataque? Cara, o Vitinho tem sido o melhor jogador do Inter nessa função aqui, tá? Nessa função aqui, ó. Aberto pela direita. Não necessariamente como um atacante. E eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Ele vai, no mínimo, partir para a direita para a área. O Internacional vai ficar sem alguém de mais referência no comando de ataque. E aí? Isso é bom? Isso é ruim? Isso é o quê? Enfim,
Cara, tem várias coisas a se olhar desse time, desse esquema tático do Abel. Eu confesso que vai estar mais preenchido no meio? Cara, em vários momentos os dois laterais vêm e fica uma linha. Corre o risco, tá? O Inter faz isso para preencher meio campo. Só que sabe o que corre o risco de acontecer? O Aguirre vem para cá para ajudar na marcação. O Bernabé vem para cá para ajudar na marcação. E na verdade fica uma linha de 5 lá atrás, de 3 no meio, o Alan Patrick só para armar e o Vitinho. Aliás, o Bruno Gomes e o Alan Rodrigues vão ter que ajudar o Alan Patrick para municiar ele para pelo menos armar. É o mínimo que se espera, mas há um risco do Inter terminar com uma linha de 5 defensores, porque vai estar jogando bem ou mal fora de casa, mesmo que o jogo seja na Vila Belmiro. 3 meio-campistas, o Alan Patrick mais adiantado para ver se faz uma híbrida entre ajudar o Vitinho e ser o armador da equipe, e fiquem distantes os setores. Mas, na teoria, é para ter 3 defensores, resguardar lá atrás, 5 no meio-campo ou 6 no meio-campo, dependendo de colocar o Alan Patrick, e o Vitinho para dar velocidade, escapar em contra-ataque. Há um risco ou uma situação do Inter, vou sair do contra-ataque mesmo e por isso vou usar o Vitinho. São projeções do time que vai pegar o São Paulo, mas essa escalação já vazou, o Inter não gostou, mas a imprensa tá trabalhando, né? Não tem muito o que fazer. O que tu acha dessa história toda? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.